Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez, a edição do dia 17 de janeiro. Connosco estão Luís Pardal, Patrícia Machado e Francisco Brito. Bem-vindos. No programa de hoje voltamos a falar de um congresso, neste caso a Convenção do Chega, onde ataques foram feitos ao PS, críticas à AD, à imigração e à igualdade de género. Luís Pardal, muito boa tarde, bem-vindo e bom ano, porque é a tua primeira intervenção no programa em 2024, já podemos contar contigo. Queria começar por te perguntar o que é que desta convenção, deste partido, retiras. Parece existir uma realização de uma convenção mais semelhante a outros congressos partidários em termos de organização, e também de uma moderação do Chega. Achas que foi isso que aconteceu? Olá, Viva, muito boa tarde a todos, ao Luís, aos colegas de painel, aos nossos ouvintes, bom ano a todos, saúde. Eu peço desculpa de não ter estado presente nas últimas duas edições, mas de facto por motivos pessoais não tive essa possibilidade. E portanto, começamos aqui, neste caso eu começo aqui esta jornada na Diana FM, com este tema, enfim, aquilo que nós podemos constatar desta convenção do Chega é que é, no fundo, o populismo no seu estado mais puro. Ou seja, o discurso do André Ventura, do presidente do Chega, quer dizer, é uma manifestação clara de populismo, uma série de promessas vazias, com uma grande falta de substância e a falta de capacidade depois, não é na intervenção, é depois de conseguir explicar como é que vai conseguir concretizar tudo aquilo que promete. Quer dizer, não há mal em prometer ou em se comprometer, como de resto todos os partidos políticos o fazem. O problema é que o Chega ultrapassa largamente aquilo que é a fasquia do execuível, da razoabilidade. Quer dizer, acho que nós temos que parar para pensar e não, quer dizer, isto é um atestado, enfim, palavras menos simpáticas para definir isto, as pessoas têm que parar e pensar. Quer dizer, André Ventura é contra aquilo que é o despesismo do Estado, não é? É o despesismo do Estado. Mas depois as medidas que propõe, quer dizer, elas ascendem, aquilo que já foi apurado, ascendem a 11 mil milhões de euros do orçamento do Estado. Portanto, que ele depois não consegue explicar onde é que vai buscar tanto dinheiro. Portanto, as intervenções do Chega nesta convenção, como disse, portanto, foram marcadas por uma dose de demagogia e que, enfim, é uma falta de seriedade. Esta questão, por exemplo, dos pensionistas, quer dizer, é óbvio que toda a gente quer que os pensionistas ganhem mais e qualquer governo que lá esteja tem que aumentar e tem que ter em consideração as dificuldades que os pensionistas, sobretudo com as baixas pensões, recebem. Agora, ele não conseguiu explicar como é que vai buscar o dinheiro que ele diz vamos acabar com a corrupção, e a corrupção por ano são 20 milhões, é outro dado que eu também gostava de conseguir, alguém me explicasse. Portanto, vamos acabar com isso e, portanto, vamos colocar todas as pensões ao nível do salário mínimo nacional. Quer dizer, vamos aumentar os 20% dos profissionais de saúde para todos, certo? Ok? Pronto, mas o problema não é só isso, é o cômputo geral. Acabar com o IMI, acabar com o IUC. Bem, o dinheiro, ele disse, André Ventura disse bem que o dinheiro, enfim, não se imprime assim às doses, mas, quer dizer, mas tem que ser sério para os portugueses e tem que apresentar como é que vai fazer isto. E depois, há outra situação. É esta postura para dividir e para alimentar aquilo que são, por um lado, inimigos artificiais e, por outro lado, para ter este objetivo, que é dividir o país. Não há dúvidas nenhumas. Portanto, aquilo foi chocante, este argumentário dos 400 milhões para aquilo que, passando a expressão, que ele utiliza, não é? Enfim, que a extrema-direita utiliza, que é a ideologia de género, não é? E, portanto, quer dizer, toda a gente, no dia a seguir, ou nesse dia, ou no dia a seguir, falava sobre esta questão dos 400 milhões para a ideologia de género. Quer dizer, quando, felizmente e rapidamente, foi esclarecido, mas ainda assim há na cabeça de muita gente, isto ficou na cabeça de muita gente. Quer dizer, mas neste dinheiro está o financiamento para as creches, que aumentou substancialmente nos últimos
nos últimos 3 anos com as creches gratuitas, as políticas de maternidade, de parentalidade, quer dizer, os incentivos à conciliação da vida familiar com o trabalho, sobretudo nas mulheres, a proteção das vítimas de violência doméstica, quer dizer, isto é o que está nestes, e mais, nos 400 milhões, mas na cabeça de muita gente aquilo que ficou é que 400 milhões, desculpem lá isto, vou exemplificar, são 400 milhões para transformar casas de banho de rapazes e raparigas para casas de banhos comuns nas escolas. Quer dizer, é esta a mensagem que passa e isto é perigoso. Depois, a questão dos imigrantes. Não é? E aqui começa a entrar aqui a questão por um lado, da moderação do discurso, como tu estavas a dizer há pouco, Luís, que eu concordo, que há isto é difícil dizer isto, mas há uma moderação do discurso. Portanto, suscita o entusiasmo dos imigrantes, não é? E refere positivamente aquilo que é a postura e aquilo que tem sido o esforço dos imigrantes no nosso país, imigrantes, e depois, no momento a seguir, faz a talhada aos imigrantes, àqueles que nós recebemos, que representam 5% da população em Portugal, que acrescentaram, depois dos descontos todos, 1.600 milhões de euros, portanto, de lucro para a Segurança Social e para o Estado português, não é? Mas isso não interessa, claro. Eu gostava que André Ventura explicasse, vamos agora, de um dia para o outro, não é? Aliás, essa é outra, não é? Tudo, no primeiro dia vai fazer tudo. No primeiro dia vai fazer as intervenções todas, vai fiscalizar o resíduo, vai, enfim. E então, o que é que acontece? Eu gostava que se fizesse a experiência de retirarmos todos os imigrantes que há em Portugal e, a seguir, eu gostava que André Ventura explicasse onde é que vai aos recursos humanos e aos trabalhadores para preencher necessidades claras no âmbito da agricultura, da restauração, quer dizer, ele te explicasse como é que ia resolver esse problema. Portanto, enfim... Fica esse teu primeiro comentário a esta convenção do Chega. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Desta convenção também achas que houve uma moderação no discurso deste partido, tendo em conta as eleições que aí estão à porta, e do que foi dito, como é que também comentas algumas propostas que foram apresentadas? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos meus colegas de painel. Eu acho que o que precisamos todos refletir é, por um lado, porque é que se continua e acentua, digamos assim, a promoção e uma tentativa de centralidade a uma linha populista, portanto, há aquilo que se procura criar a ideia que é algo novo quando o Chega e aqueles que o compõem naturalmente não são tudo menos coisas novas, portanto o André Ventura e os outros que o acompanham estavam lá todos no governo ou com o governo do PSD-CDS de Passos Coelhos e de Portas, portanto ao lado da sua política, ao lado do corte das pensões, ao lado do corte dos salários, a aplaudir até, é bom recordar o discurso agora do novamente aparecido Passos Coelho, quando na altura quis cortar o salário mínimo, e só não, portanto, disse-o com as letras todas e só não o pôde fazer porque legalmente não podia, e o aplauso que André Ventura na altura deu relativamente a essa tentativa, à vontade de cortar o salário mínimo, quando na altura já havia todo aquele espólio aos salários e às pensões. Portanto, há por um lado, de facto, uma tentativa de puxar por este tipo de linhas que naturalmente a partir de problemas reais que as pessoas sentem, portanto se engrossa a voz e se levanta a voz, e depois há uma necessidade de facto também de um esclarecimento e de um alargamento, que infelizmente isso não é feito pelos mesmos que os projetam, e eu acho que este fim de semana foi um exemplo disso, portanto uma operação mediática em torno de uma convenção, portanto, ao nível de outras coisas que vimos de outros partidos ditos com mais peso no plano nacional, mas é bom também depois podermos esclarecer e ir ao concreto, porque isto não basta falar e lá está a engrossar e levantar a voz, chegar ao palanque e dizer aquilo que muitas das vezes ouvimos as pessoas dizer
diz as verdades. Mas depois precisamos confrontar, quando chega a hora da verdade, como é que também o Chega se posiciona. Portanto, quando se trata, e ao mesmo tempo que houve esta convenção, houve um encontro nacional do PCP sobre eleições no mesmo fim de semana, no mesmo sábado, onde se debateram problemas concretos da vida das pessoas, mas quando chega a hora da verdade, eu dava aqui 2 ou 3 exemplos, de aumentar realmente os salários para aquilo que não é uma necessidade daqui a 4 anos, como o PS disse o fim de semana passado, dos 1.000 euros em 2028. Isso é uma necessidade e uma urgência já. E devia ser implementado já, porque os trabalhadores portugueses, que são aqueles que criam a riqueza, precisam naturalmente ver elevadas as suas condições de vida. Não basta repor o poder de compra perdido, com tudo aquilo que se tem assistido, nomeadamente agora no início do ano, de um brutal aumento do custo de vida, a par do problema da habitação, o acesso à saúde por aí fora. Portanto, impunha-se já. Quando esta proposta foi à Assembleia da República, proposta pelo PCP, o Chega votou ao lado do PS e do PSD contra este aumento. Mas se falarmos das questões da habitação, por exemplo, 2 exemplos, quer a revogação da Lei Cristas, do governo PSD-CDS, ou seja, a mais conhecida por Lei dos Despejos, sobre o aumento das rendas brutal, e a especulação que daí derivou, portanto, combater ou pedir, por exemplo, e impor que os lucros dos bancos sejam os primeiros a atalhar caminho relativamente ao aumento das taxas de juros e não recair sobre as famílias. O André Ventura e o Chega votou contra este tipo de propostas, juntamente com o PS e o PSD, não adianta depois vir dizer que há um problema da habitação. Ou, por exemplo, ouvimos tanto falar de problemas reais sentidos pelas forças de segurança, e quando em novembro foi o debate sobre a questão do portanto, complemento de risco para as forças e serviços de segurança, defesa e de segurança, o Chega simplesmente abandonou o debate e não quis discutir. Ou quando estamos a falar do problema de combater o subfinanciamento do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, em fixar médicos a partir de incentivos. Portanto, o Chega é contra e, portanto, aliás, como deixou bem claro no programa eleitoral, de um caminho de privatização da saúde. Ou ainda, que fala tanto e aproveita o palanque para falar tanto de corrupção, mas quando se trata ou de criar o lobbying, ou seja, legalizar o tráfico de influências, ou, digamos assim, perdoar as borlas fiscais que já vão em 1.600 milhões de euros, por exemplo, para não residentes, ou benefícios fiscais que são dados aos grandes grupos económicos, o Chega vota contra as propostas que de facto combatem isso e que o PCP apresenta e vota ao lado do PS e do PSD, naturalmente, para aquilo que combate efetivamente um problema que é o da subordinação do poder político ao poder económico e que se tem que inverter, aliás, como diz a nossa Constituição. Portanto, mais do que falar, aproveitaria este tempo de antena para desmontar aquilo que de facto é uma propaganda gigantesca e que muitas das vezes, mesmo aqueles que dizem combatê-lo, muitas das vezes lhe dão projeção, seja por via, ou então lhe dão pasto, seja por via de sucessivos governos, quer de PSD, CDS, em que os protagonistas do Chega aplaudiram e estiveram com eles, ao lado de cada uma das propostas, quer o PS, porque ao não resolverem os problemas concretos das pessoas, estão a dar, digamos assim, campo e margem para que estas vozes populistas se aproveitem da desgraça das pessoas, que é disto que se trata, para procurar agitar bandeiras que depois, na sua ação concreta, não o fazem, naturalmente. E, portanto, exemplos como estes que acabei de dar poderiam-se multiplicar, porque o que as pessoas têm que refletir é, naturalmente, mais do que se diz, é aquilo que se faz na hora da verdade. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo. Há aqui um discurso diferente, adaptado para dizer aquilo que já se dizia antes. Por exemplo, a Patrícia faz críticas nesse sentido. O que é que que comentário fazes a esta convenção do Chega e as propostas também foram feitas? Muito boa tarde a todos, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde também aos nossos ouvintes. Esta convenção do Chega mostrou um pouco mais daquilo que o Chega tem sido. Portanto, o Chega é um partido de protesto,
é um partido que reúne naturalmente as pessoas que são críticas de tudo aquilo que tem sido estes 22 anos de governação socialista e que de facto tem trazido prejuízo ao país. A questão é que o Chega, para além de apresentar o problema, e são problemas que todos nós conhecemos, não apresenta soluções. Porque quando concretamente diz nós vamos nivelar as pensões, nós vamos vamos à banca buscar dinheiro e colocar aqui um imposto sobre os lucros excessivos da banca, aliás, uma medida que tinha sido apresentada pela extrema-esquerda. Vão atribuir os suplementos à PSP e à GNR. Portanto, vão dar dinheiro a toda a gente, no fundo resolver todos os problemas do país, que todos nós facilmente identificamos, e simplesmente com a ida à banca buscar dinheiro da tributação sobre os lucros excessivos e sobre o combate à corrupção, que depois não conseguem concretizar e dizer efetivamente como é que a fazem. Portanto, efetivamente, não é um partido que consiga a solidez de governação que é tradicional no centro, seja o centro-esquerda pelo PS, seja o centro-direita pelo PSD e, neste caso concreto, pela AD. Não conseguem, para além de apontar todas estas questões, dizer-nos concretamente se o combate à corrupção será feito nas propostas deles pela autoridade tributária, se é feito por uma nova entidade que criam concretamente para isto, quantas pessoas é que são necessárias contratar e qual é que é o investimento do combate à corrupção, porque efetivamente todos nós reconhecemos e todos nós concordamos que é necessário combater a corrupção e que a corrupção lesa o Estado todos os dias, em muitos milhares de milhões de euros. A questão é que combater a corrupção também custa dinheiro. E obviamente que é preciso investir. Há muito tempo que o Partido Socialista devia ter investido. E por isso é que é necessário mudar de governo, naturalmente, por o Partido Socialista não ter conseguido fazer isto. E é natural que depois daí existam todo um conjunto de pessoas descontentes que encontra nas palavras de André Ventura, no tal populismo, a resposta para as suas convicções. Que realmente isto está tudo mal, que as pessoas necessitam de ter maiores rendimentos, que necessitam de combater a corrupção para conseguir que o Estado tenha mais dinheiro e mais capacidade para investir. Só que é preciso ver realmente quem é que se fica por apontar o problema e quem é que efetivamente constrói a solução e tem um trabalho de propostas, não só para estas eleições que vão acontecer a 10 de março, mas também tem apresentado isto ao longo dos últimos anos. Portanto, concretamente, aquilo que nós vemos nesta convenção é que temos a convenção dos descontentes de taberna e de rede social que apontam sempre críticas, mas depois nunca estão lá para apresentar as soluções. E, de facto, conseguir a solução não é fácil. Não é algo que se calhar dê votos facilmente, porque se calhar não é fácil apresentar uma proposta de governação estável para o país e ao mesmo tempo estar-se a prometer tudo a todos, porque senão, quer dizer, qualquer um faria, não é? A verdade é que André Ventura também parece não estar muito preocupado com isso, porque tem noção que não será governo, portanto o que lhe interessa é conseguir mais alguns deputados, conseguir paulatinamente ir fazendo crescer o partido dele, naturalmente que precisa destes cargos, de ter mais deputados para conseguir ir engrossando a máquina, conseguir também ter uma maior subvenção do Estado para conseguir financiar o partido de forma mais transparente, para além das questões dos donativos que vão recebendo e que são muito pouco claros e que não se sabe muito bem de onde é que vêm, para além de haver fortes suspeitas que não são processos de facto claros e que são financiamentos duvidosos até, portanto interessa-lhe naturalmente conseguir uma votação mais expressiva e para isso sabe que tem que ir àquilo que toca a vida das pessoas, tem que ir à questão dos salários, tem que ir à questão das pensões, tem que ir à questão do SNS, que até nem focou muito, mas que também lá irá, tem que ir à questão das forças de segurança, porque sabe que tem ali um ativo forte de apoio. Agora, no fundo isto depois traduz em quê? Crescem agora, eventualmente, se algum dia fossem governo toda a gente percebia que nunca conseguiriam
levar a cabo nenhuma destas propostas, porque elas simplesmente não são viáveis deste ponto de vista. Nós sabemos que o aumento de rendimentos das famílias tem que ser algo paulatino, tem que ser feito paulatinamente, não consegue ser feito no imediato, muito menos no primeiro ou no segundo ano de governação, é algo que se consegue paulatinamente, nomeadamente ao nível da descida de IRS e de IRC para as empresas, principalmente para as pequenas e médias empresas, que é uma proposta que a AD tem em cima da mesa, descer de 21% para 15%, o caso do IRC, que é fundamental para as pessoas terem dinheiro concretamente. Agora, claro que uma pessoa diz isto às pessoas, é uma proposta concreta, vende muito menos do que chegar e dizer as pensões vão ser todas tabeladas pelo ordenado mínimo, que isto naturalmente cria muito mais sururu. Agora, nivelar as pensões todas pelo salário mínimo no imediato é totalmente impossível, portanto é uma mentira. Isto não vai acontecer. Mesmo que o Chega fosse governo, isto não aconteceria. Portanto, as pessoas também aqui têm que decidir se querem acreditar num charlatão, no fundo está a vender a banha da cobra, ou se realmente quer uma política concreta para o país que efetivamente lhes traz dinheiro para o bolso a pouco e pouco. Não é? Mas que é real e que não traz a seguir um FMI, porque deixa-me só concluir, este tipo de governação e este tipo de propostas nós estamos habituados na extrema-esquerda, no Bloco e no PCP, porque também têm a consciência que não serão governo. Portanto, podem propor aquilo que quiserem, portanto, fazem parecer que isto é tudo muito fácil e tudo muito simples. Na realidade, nós também sabemos o que é um pouco desta política. Nós vimos o que é que aconteceu com o engenheiro Sócrates e o que é que aconteceu a seguir com a vinda da Troika e do FMI. Portanto, as pessoas também devem ter esta consciência e perceber exatamente o que é verdadeiro, o que é falso e o que é de facto importante para o país. Luís Pardal, uma das propostas apresentadas está na equiparação dos subsídios das forças de segurança aos da Polícia Judiciária. É um tema que tem sido muito pertinente neste momento e há protestos das forças de segurança nesse sentido. É necessário uma resposta e uma explicação de porque é que isto não existe ou como é que pode existir por parte das restantes forças políticas? Vamos já ouvir o Luís Pardal. Espero que... O Luís Pardal está à distância, para quem nos ouve, ele não está aqui no estúdio connosco, e espero que o possamos escutar agora no programa. Penso que agora já é possível. Vamos lá ver. Agora sim, Luís, penso que já te conseguimos ouvir. A questão, não sei se ouviste, a questão dos subsídios requerem às forças de segurança. É necessária uma explicação? Sim, exatamente. Portanto, eu sinceramente acho que houve aqui, bem, eu penso que o Governo poderia ter abordado esta questão deste subsídio e, portanto, a equiparação ao resto das forças de segurança. Penso que deveria ter havido aqui uma maior ponderação e maturidade e compreendo a contestação, aliás, e, portanto, a verdade é que as forças de segurança precisam de melhorar também os seus rendimentos e precisa de haver essa, digamos, essa equiparação. E, portanto, agora, isto não significa, portanto, o facto de o Chega gritar esta situação não é isso que vai justificar um contraditório do governo. Ou seja, é de facto preciso reconhecer esta situação e corrigir e equiparar aquilo que são os subsídios. Agora, esta questão, enfim, do combate à corrupção, estavas a falar que o governo não apostou no combate à corrupção, quer dizer, não nos podemos esquecer da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. A corrupção é um tema muito complexo, que ela não acontece apenas e só, portanto, dos políticos e que os políticos são todos iguais, quer dizer, não. A organização do Estado, a relação do Estado com as empresas, com os interesses individuais, portanto, essa é uma relação complexa. Por um lado, o Estado tem o dever de garantir aquilo que é o interesse público, o interesse nacional, e, naturalmente, os interesses individuais são mais circunscritos e mais fáceis de identificar, ou seja, uma empresa que tenha o seu interesse é, sobretudo, visar o lucro, portanto, esse interesse está muito circunscrito, e se, por um lado, a empresa procura esse interesse, que é completamente legítimo, o Estado tem este trabalho mais complexo de defender aquilo que é o interesse público. E, portanto, isto tem aqui sempre subjacente uma série de complexidades que são precisas de trabalhar e é preciso investir.
E o Governo tem investido, se isso chegou, bem, nunca chega, mas é preciso esse investimento. Agora, ainda tenho algum tempo. Não. Não tenho. Só peço 20 segundos então. 20 segundos? Só peço 20 segundos então. A questão da moderação do discurso do Chega é que, por exemplo, já tirou o foco dos ciganos e focou-se nos subsídios, já nunca mais falou da castração química dos pedófilos, a questão de depois aparecer o imigrante negro, a ex-deputada do PAN, aparecem agora ex-governantes do PSD e do CDS, quer dizer, vê citar Sá Carneiro no seu discurso, quer dizer, isto é uma coisa impensável. E depois, o Chega cada vez também se aproxima, e ao contrário também da CDU, esta questão de achar os lucros da banca e tudo mais, portanto, de facto, os opostos atraem-se, e esta é uma realidade. Eu ia por aí passar à Patrícia Machado, precisamente com uma proposta que foi apresentada pelo Chega de usar lucros da banca para pagar os créditos da habitação. Isto coloca o Chega, não coloca o Chega num partido liberal, mas sim de intervenção na política de Estado. Como é que comentas uma proposta destas vinda de um partido como o Chega? É preciso conhecer a proposta no concreto, porque isso não belisca propriamente os lucros da banca. Mas eu queria aproveitar o tempo que tenho para dizer 3 questões. Uma é que é bom recordar, e eu acho que não é demais colocar isto, que o Chega muitas vezes fala em que quer transformar o sistema, alterar o sistema. Mas o Chega não só não altera o sistema, como quer contribuir para o agravamento da situação concreta da vida das pessoas. É bom lembrar, eu acho que não é demais lembrar, que André Ventura era apoiante e candidato em 2017 do governo de Passos Coelho Portas, portanto, do PSD. Portanto, não é uma coisa, nem um produto novo, nem um produto novo, não é um produto novo. Mas em 2017 não havia governo do PSD. Não é um produto novo. Portanto, em 2017 ele era apoiante de Passos Coelho, de Passos Coelho. Ele foi candidato em 2017 pelo PSD. E, portanto, se ficou aqui dúvidas relativamente, eu até obrigado pela tua interrupção para poder esclarecer. E, portanto, ele vem, a gente sabe de onde ele vem. E é importante que se saiba para onde é que ele quer ir. Ele e o Chega, a Iniciativa Liberal já agora. Porque eles não só estavam lá todos com o tal corte das pensões e dos salários e por aí fora, como aplaudiam. E, portanto, ele não só não vai mudar o sistema, como quer agravar e aumentar as injustiças sociais. Um segundo aspecto é que essa questão dos lucros e do ataque aos benefícios, é bom lembrar, ainda agora recentemente tivemos esta situação de escândalo por vir a público, a questão da situação do CTT. Situação que decorre do processo de privatização que o PCP na altura denunciou e combateu. Continuamos a dizer que é preciso reabrir as estações, por exemplo, encerradas aqui no distrito. O Correio cada vez chega mais tarde, há problemas, olha, desde a comunicação social, que não vê os seus jornais por aí fora distribuídos, à carta das pessoas, exames atrasados por aí fora, e nós sabemos porque é que isto decorre. Decorre pelo processo de privatização e da necessidade e na vontade de obtenção dos lucros, e sabemos porque é que o Chega, por exemplo, não se opôs ao combate a isto, porque naturalmente um dos principais acionistas do CTT, que é o Champalimau, é igualmente um dos principais financiadores do Chega e de André Ventura. E, portanto, é importante que se saiba este tipo de coisas para haver o tal confronto entre aquilo que se diz e que se grita e aquilo que depois é a sua ação concreta e onde é que eles se vão alimentar e quais são os objetivos que são inerentes. E um terceiro aspecto é que, de facto, como dizia aqui o Francisco, não é fácil, é tudo menos fácil criar um rumo e uma alternativa para o país. Agora, não é fácil, não é por isto que o Francisco diz, porque os meios estão ao dispor do nosso país. Temos condições, temos recursos, temos potencialidades, temos regiões com grandes condições, temos gente boa e gente séria, é preciso aproveitá-los e alavancá-los. E o que se tem assistido é ao rumo de políticas iguais, idênticas, de declínio do país, não aproveitamento destes recursos e das nossas condições de matéria-prima e das pessoas e do que elas podem dar, desde a investigação à extração, e sim um rumo naturalmente assente sempre na mesma receita que já percebemos que não vai tirar daqui. O que é que isto faz? Descontentamento, desânimo, desacreditação e depois pasto mais fácil para... Portanto, uma questão que se impõe, obviamente, é também, como temos dito nos últimos programas, desde que há esta questão das eleições antecipadas,
que o povo, que os trabalhadores, quem gera a riqueza neste país, quem vive do seu trabalho, também pense. O que nos trouxe até aqui, quem é que sempre esteve ao lado disso, e ver isto como uma oportunidade, de facto, de entender que isto é hora de um abanão, sim, mas para mudar efetivamente políticas e não para criar sustos que depois vão agravar a vida de cada um. E, portanto, naturalmente, que só vejo essa perspectiva também com mais votos e mais deputados da CDU na Assembleia da República. Francisco, neste congresso do Chega, nesta convenção do Chega, foi evocado Sá Carneiro por diversas vezes. A direita e especialmente o PSD deixou esse espaço aberto para André Ventura evocar um dos fundadores do PSD. Há até uma frase que é: o PSD devia evocar mais Sá Carneiro do que Cavaco Silva. Isto é uma crítica muito direta aos partidos da AD nesta luta pelo voto. É o principal, será que é o principal adversário do Chega? É a direita, concretamente? Isto acima de tudo demonstra uma enorme hipocrisia do Chega e concretamente André Ventura, porque citar Sá Carneiro num congresso do Chega ou numa convenção do Chega é um pouco como Paulo Raimundo num comício do PCP citar Mário Soares, não é? Quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido. A Ventura está a pescar o olho à sua barriga da mãe, assim, não é? Isto não faz sentido. Não tem uma coisa a ver com a outra. Isto não faz qualquer sentido porque de facto Sá Carneiro nunca se reveria naquilo que é o Chega. Aliás, o Chega faz estas incursões, simultaneamente critica o PSD e até há muitos por aí que dizem PS2, não é? Em vez de PSD, que até é curioso, mas depois tentam-se colar ao PSD querer ser governo. Quando o PSD já há muito tempo disse que não há qualquer tipo de acordo nem de governo, nem parlamentar com o Chega, e é interessante que o Chega procura sempre esta incursão ao centro, e incursão ao centro obviamente que é através daquilo que foi o grande fundador do PSD, concretamente do PPD, Francisco Sá Carneiro, e que representa não só uma grande fatia da população de meia-idade e que sabe bem o que é uma política moderada. Mas essa política moderada não é a política do Chega, portanto isto roça até o ofensivo, porque não faz mesmo qualquer sentido. Portanto, eu sinceramente nem perco tempo a comentar mais essa associação de Sá Carneiro ao Chega, porque enfim, é mesmo uma grande hipocrisia. Gostava só de responder aqui à Patrícia, porque de facto saúdo esta visão que tem do país, que realmente há condições, há as pessoas e há tudo. Convido a fazerem isso à escala da cidade, porque também há condições, há pessoas, há tudo. Portanto, naquilo que vocês têm de facto a gestão e o poder, efetivamente podem concretizar isso. Estamos a fazer. Aquilo não tirar é, da bancarrota a gestão não é isso que estão do PS, a fazer, não é? Porque até estão a contrair mais crédito. Portanto, estão a contrair mais crédito, portanto não é tirar da bancarrota, é continuar a bancarrota dentro da Câmara de Évora e continuar com uma Câmara ultra endividada. Portanto, façam isso, aquilo que têm a visão para o país, mostrem-no ao nível local. É isso que o PSD faz nas suas autarquias, quer nas câmaras municipais, quer nas juntas de freguesia. Mostra isso a pouco e pouco, na escala de cada sítio, como é que se constrói a mudança e como é que se pode construir de facto a mudança no país. Não é falta de argumento, isso é o que te acontece. Quando tu percebes que os teus argumentos são fracos, gostas de dizer isso aos outros. Mas é assim, os nossos ouvintes também podem fazer a sua avaliação por si, claro, porque está nas ruas, percebes? Quando nós falamos da cidade de Évora, não precisamos de argumentar muito, basta circularmos. Mas vamos falar da cidade de Évora já a seguir, porque é o tema que nos traz o Luís Pardal. O Luís Pardal traz aqui uma entrevista a Jorge Carvalho, um urbanista contratado pela Câmara Municipal de Évora para coordenar a equipa que está a trabalhar no novo plano de urbanização de Évora, que considera que a localização do novo Hospital Central do Alentejo é um erro. O próprio município já considerou que desvirtua o modelo desde sempre preconizado para o ordenamento da cidade, para aumentar a pressão em áreas de baixa densidade na envolvência. Luís Pardal traz este tema por senso comum. Acho que qualquer évorense considera que a localização do hospital é um pouco desgarrada em termos da cidade. Mas o que é que isto implica neste momento?
Eu não sei se é desgarrada. Eu ouço algumas vezes dizer que a legalização do hospital não é correta, mas também gostava que me Eu, pudessem quando dizer, digo nós aqui, é por já uma questão de falámos. senso comum, não é? Não estou a Bem, não falar, sei, porque mas sempre sim, mas urbanisticamente não é sem nada a minha dúvida, área. e eu também, enfim, também não tenho todos os conhecimentos técnicos para abordar a questão e não é nessa perspectiva que quero incursar, é sim uma perspectiva mais de âmbito político, mas ainda nessa perspectiva da localização, enfim, então qual é que seria o sítio onde ele se poderia localizar? É logo a primeira questão que uma pessoa deve pensar quando pensa que a localização não é a ideal. Mas eu trouxe este tema porque, de facto, esta reportagem foi num órgão de comunicação social, no público, ainda foi um pouco até extensa e que fala sobre o plano de urbanização de Évora e como foram feitas algumas considerações importantes, mas eu traria aqui este foco no hospital. Ainda assim, eu acho que é sempre interessante, porque estamos em momento também de construir o PUE, enfim, e fala sobre as questões da mobilidade, que o foco está na mobilidade, que Évora tem uma carência grande de condições de mobilidade suave, enfim, já todos nós percebemos isso, porque circulamos, como até o Francisco estava a dizer, quer dizer, seja a pé, seja de carro, cuidado com os pneus, a realidade é essa, mas tem de haver também, e é referido, tem de haver também um reforço daquilo que é o transporte coletivo, não é? E um transporte coletivo, nota positiva para a Câmara Municipal que adquire estes autocarros elétricos, mas depois o cerne da questão está também nas rotas. Aliás, a Câmara até tem eliminado rotas, não é? Há pessoas que estão a ser prejudicadas porque a Câmara decidiu suprir rotas de autocarros. Com o argumento que seria pouca gente, enfim, mas não apresenta depois nenhuma solução para estas pessoas que estão prejudicadas. Bem, mas não me queria desviar e queria falar sobre estas questões, porque Porque tu o colocas uma questão urbanista, neste debate que é sim, se estão a o ser urbanista, levantadas barreiras ao cluster da saúde, porque uma exatamente. das questões aqui é que o hospital está ali, mas não se deve desenvolver mais aquele espaço. Exatamente. Portanto, há esta circunstância que não podemos ignorar, que é o parque industrial, toda a afluência que está no parque industrial, o bairro da Malagueira e depois a questão da localização do hospital. Ora, é importante nós enquadrarmos isto. É que o hospital, e agora está a ser construído, não podemos negar isso. Há quem queira negar isso, mas não podemos negar é que permite aqui o desenvolvimento de uma série de novas dinâmicas associadas, a escola de saúde, empresas do setor, e no fundo isto já está a ser aqui o mais que aflorar de uma barreira que a Câmara Municipal está a procurar criar, uma barreira para estancar este desenvolvimento do cluster da saúde. E isto é preocupante. E esta entrevista foca precisamente isso. E, portanto, acho que é importante fazermos esta reflexão. A localização do hospital fora da malha urbana, a mim até me parece adequada, porque não nos podemos esquecer que isto é um hospital regional. Agora, é importante que esta periferia seja equipada com transporte e com acessibilidades para se chegar lá condignamente. Nós não podemos pensar a curto prazo, temos que pensar a longo prazo. E, portanto, estas extensões futuras que se podem criar, quer em nível de acessibilidades, quer em termos de cluster à volta do hospital, ainda por cima havendo vários hectares de terreno público ali, é um desperdício para o interesse público se quiser fazer, como a Câmara Municipal de Évora ou os eleitos da CDU estão já a começar esta incursão que é de estancar este projeto. E, portanto, isto é preocupante. A questão aqui é que, felizmente, ainda estamos em fase de discussão. Haverá uma grande discussão pública e política ainda sobre esta questão e não nos podemos esquecer disto. O Estado, quando comprou aqueles hectares, havia ali uma localização estratégica. É óbvio que é a Câmara Municipal que tem os instrumentos depois para regular isso também. Agora, não podemos deitar por terra hectares e hectares e hectares que estão valorizados e que estão estrategicamente, que podem ser estrategicamente aproveitados pela cidade e deitar-se isso por terra. Portanto, eu questiono, para terminar, se
os gestores, os dirigentes de Évora se vão desperdiçar todo este potencial. Às vezes questiono se o hospital não devia ser construído noutra cidade. Vamos ouvir outra opinião. Patrícia Machado, o Francisco coloca esta questão. Há a questão urbanística, mas deve ser estancado e o cluster não ser desenvolvido naquela zona da cidade, apesar de todas estas vantagens a nível de terrenos que o Francisco, que o Luís Pardal aqui referiu, a necessidade da tal proximidade geográfica também destes equipamentos que dependem uns dos outros. O que é que pensas sobre este assunto? Estamos a pensar tarde demais nesta questão. Nem sei muito bem para onde é que eu comecei, porque eu acho que esta intervenção eu estava a ouvir atentamente o Luís Pardal e estava aqui a minha cabeça a fazer um reavivar do processo, e eu acho que de facto o Luís não me vai levar a mal, mas eu acho que é preciso ter muita lata para fazer a intervenção como está a ser feita. Eu só queria aqui recordar factos. São factos, não são outra questão. É bom recordar que o Hospital Público Central do Alentejo esteve na gaveta do anterior diretor, portanto presidente da ARS, durante anos. Aliás, havia a intenção, até dita por um ministro da Saúde do governo então do PS, com esta insistência para que ele, a vir a ser construído, fosse uma PPP, uma congestão público-privada. E, portanto, isto são factos, estão documentados, estão gravados, são factos. É bom recordar que na legislatura... Está a acontecer, na também legislatura, é um facto. Já lá vou. Na legislatura 2015-2019, porque lá está, houve mais força ao PCP e aos deputados da CDU, é bom recordar que finalmente aquilo que era uma luta de muitos profissionais, de várias direções dos hospitais, das populações, conseguiu sair do papel. Com muita pressão e com muita força, porque não era essa a intenção. Ele saiu do papel e começou a ser construído, não por vontade, aliás, como o Luís Pardal sugeriu na discussão do tema, se era o hospital era um mal amado. Eu diria, ele sempre foi mal amado pelo Partido Socialista e os seus governos, como foi muito mal engolido este empurrão que foram obrigados a dar para o início da construção do hospital. Quem tem a ganhar não são os partidos. São as populações, são os profissionais, são os utentes, são aqueles que aspiram há 20 anos pela construção de um novo hospital. E, portanto, isto é um facto. Depois há outro facto que é, naturalmente, na altura, a CDU colocou que era importante considerar uma outra localização, que não era ali, era na zona, se não estou em erro, dos Leões, ali daquela zona. É verdade que os interesses económicos, portanto, e o pensar economicista, portanto, ficou à frente da visão urbanística, mas dito isso, ficou lá. Portanto, é ali. E, portanto, tem que se pensar, e está-se a pensar a cidade, e aliás a discussão do PU, que terá que ser feita, que está em construção, terá isso em consideração. Eu não sei onde é que o Luís Pardal foi buscar este plano de intenções que ele associa à CDU, porque ainda não ouviu a CDU, nem o PCP, nem nenhum eleito da Câmara dizer o contrário do que disse até aqui. Há um parecer, eu citei o parecer. Portanto, uma coisa é um técnico que legitima as suas preocupações na visão urbanística. Outra coisa é as considerações políticas. Naturalmente que aquilo que vier a ser a construção da escola de saúde, daquilo que possa vir a ser em função daquilo que também sejam as decisões da universidade em articulação com quem tem que ser o curso de medicina, a ideia é serem localizados ali, a questão das infraestruturas, as questões das acessibilidades, mas também de aproveitamento do plano urbanístico, de zonas já infraestruturadas, que precisam ter uma visão do seu todo e que possam ser também ancoradas em função do tal cluster que sempre foi defendido. E, aliás, está no programa eleitoral da CDU, tanto daquilo que seja no papel que cabe naturalmente aos eleitos municipais. Dito isto, queria ainda colocar outros factos, que é aquilo que está acordado com o Governo, porque o Governo não quis assumir aquilo que é uma competência sua, que é o dono da obra, do hospital, dos equipamentos que precisam de lá ser postos, da contratação de profissionais, dos acessos por aí fora, decidiu, com uma boa maneira do Partido Socialista, fazer aqui uma giga-joga, que era, vamos acordar, damos o dinheiro a todos, portanto ao hospital para a aquisição dos equipamentos, à Câmara para a construção das acessibilidades e das infraestruturas, e nós tratamos da obra edificada. E o que é que se assiste?
proposta do PCP para o Orçamento de Estado, para a inscrição de verbas para as acessibilidades e infraestruturas e para a aquisição de novos equipamentos, aliás, como reivindicação da direção do hospital, em que foi chumbado pelo Partido Socialista, entre outros, mas pelo Partido Socialista. E isto diz muito. Portanto, é bom que se coloque que a total responsabilidade, aliás, nem os terrenos estão expropriados, voltamos a dizer isto, volta e meia discutimos isto no programa, os meses passam, e eu gostava de perguntar ao Luís Pardal, ele que diga aqui para os nossos ouvintes em público, se do ponto de vista legal e daquilo, ou seja, então fazemos uma giga-joga, primeiro avançamos e depois logo vimos se os proprietários querem ou não. Não é assim de forma séria que se faz política. Portanto, se há um compromisso do Governo, quer com o hospital, por via da ARS, quer com, neste caso, a Câmara Municipal de Évora, em que vai arranjar o financiamento, os projetos estão prontos, estão a ser lançados e, portanto, nem os terrenos estão expropriados, nem o PT 2030, nem as rúbricas para lançamento das coisas estão. Portanto, porque é que não quis, por um lado, aceitar inscrições no orçamento que permitiam essa almofada para não paralisar aspectos que precisam de ser feitos quando o hospital e de estarem concluídos quando o hospital estiver pronto, nem, por outro lado, a tirar areia para os olhos, criando a ideia de que está tudo feito do lado deles, quando, mais uma vez digo, portanto, isto de facto, tem sido uma coisa difícil de engolir pelo Partido Socialista, mas as populações e os profissionais sabem perfeitamente que teve na gaveta do anterior presidente da ARS, durante anos ele chegou a dizer que por vontade dele, portanto isto poderia ser de outra forma, naturalmente também com outro tipo de interesses que sabemos que existem. Francisco Brito, estão aqui a ser colocadas barreiras ao desenvolvimento do cluster da saúde, ou ele pode ser desenvolvido sem ser propriamente naquele espaço e a cidade ter uma organização diferente, sem um grande desenvolvimento urbanístico ou qualquer desenvolvimento urbanístico no local do hospital? Ou isso será irreversível, no teu entendimento? Vamos por pontos. Gostaria de começar este tema, até porque refere o artigo que é recente no Público, uma entrevista ao engenheiro Jorge Carvalho, e que me parece já à partida um pouco estranho, porque o artigo fala muito sobre mobilidade e Évora tem um plano de mobilidade, foi encomendado e pago pela Câmara Municipal de Évora, feito pela engenheira Paula Teles e pela sua equipa, então não percebo muito bem porque é que não é a engenheira Paula Teles então a falar sobre a mobilidade, tendo em conta que há um plano de mobilidade e parecia-me mais concreto, portanto logo à partida isto é um bocado estranho e porque agora parece mais uma feira de vaidades encomendada, portanto convinha que também alguém pudesse esclarecer em que contexto é que isto aparece, porque é que não é a Câmara Municipal a falar disto e é individualmente uma pessoa que está contratada para fazer isto. Até porque não sei até que ponto, não sei quais são os moldes do contrato, nem sei se pode fazer isto, também isto parece-me à partida estranho. Agora sobre o tema concretamente, isso, e respondendo à tua pergunta, Luís, a verdade é que o cluster da saúde ganha em estar junto ao hospital, por tudo, acima de tudo por questões logísticas. Obviamente que estando as salas de aula ao lado do sítio onde as pessoas podem ver e experimentar a prática, isto é sempre uma vantagem. Portanto, o artigo critica, por exemplo, aquilo que acontece no parque industrial, portanto, que se criou e levou para o parque industrial uma série de serviços e que as pessoas vivem depois do outro lado da cidade. Portanto, cria muitos movimentos pendulares entre o parque industrial e o sítio onde as pessoas habitam e que isso é mau. Mas depois é incoerente porque diz que é exatamente isso que deve acontecer no novo hospital. Portanto, deve haver um novo hospital, deve haver uma escola de saúde no outro lado qualquer, que não diz aonde, mas que à partida não será por ali, porque isso ficou claro até na última reunião que houve sobre o tema, em que o engenheiro Jorge Carvalho disse mesmo que era um erro construir ali o que quer que fosse para além do hospital. Portanto, defende que estes movimentos pendulares devem existir. Portanto, aqui é contraditório. Depois, critica esta criação de uma nova centralidade junto ao hospital, portanto não só com o cluster da saúde, mas outro tipo de programas que podem haver lá, desde a habitação até eventualmente alguns serviços ou até algumas pequenas indústrias na área da saúde, critica tudo isto, mas depois defende que no Rossio deve haver uma nova centralidade, portanto uma praça, e que até falámos no último programa, que é um grande vazio urbano, que ganha por isso, que deve ser ocupado, e é isso que está defendido no artigo, deve ser ocupado com programa. Percebi que seriam serviços, restauração, comércio, por aí fora, reduzindo a área que tem, livre, naturalmente necessitando de arranjos urbanísticos, portanto, impossibilitando
largamente a capacidade de estacionamento. Portanto, criando programa, mas depois impossibilitando as pessoas de estacionarem lá. Nas imediações, nós sabemos até pela Feira de São João, que não estacionando no Recio não conseguimos estacionar à volta, não há praticamente capacidade de estacionamento. Portanto, isto tudo me parece com pouca lógica e muito pouco preciso do ponto de vista do urbanismo. Portanto, acima de tudo, aquilo que se espera de um perito em urbanismo é que quando, principalmente, vai a público dizer uma coisa destas, pense em todos os fatores. E aquilo que me parece que está a ser apresentado é uma enorme fragilidade. Não só porque não faz sentido nenhum ter um novo hospital que seja uma bolha, porque quer dizer, critica-se que o PS decidiu desta forma. Muito bem, podemos falar sobre isso, há vantagens em estar fora, se havia mais vantagens em estar em cima da malha urbana, podemos falar sobre isso. Mas concretamente o hospital está a ser construído fora e não vai mudar de sítio. Portanto, isto é uma realidade. E agora, critica-se que ele foi construído desta forma, que é um satélite, e então vamos fazer com que ele seja um satélite durante várias décadas. Isto não faz sentido. Isto não faz qualquer sentido, porque há uma série de serviços que se ganham em estar junto ao hospital, não só por estas questões logísticas que referi no início desta intervenção, mas também pela questão dos movimentos pendulares, que são exatamente aquilo que também é criticado no artigo. E depois o artigo ainda refere uma coisa que é um bocado caricata, que é a questão do Metrobus. O Metrobus seria uma ideia espetacular se tivéssemos uma cidade super rica com uma capacidade de intervenção no espaço público gigante. Estamos a falar de uma cidade que não tem capacidade sequer para tapar buracos de alcatrão em condições, portanto, muito menos fazer as alterações urbanísticas necessárias para criar vias de dotação única para um Metrobus, sabendo nós que o Metrobus corresponde a uma capacidade de carga, de deslocação de passageiros que Évora nunca terá garantidamente nos próximos 20 ou 30 anos. Portanto, isto parece-me tudo completamente utópico e um perigo. Porque quando nós estamos a falar de uma revisão de um plano de urbanização e que queremos de facto corrigir problemas que foram criados na cidade ao longo de décadas de gestão da CDU e também do PS, e queremos efetivamente corrigir isto tudo, não me parece lógico nem sensato que vamos por ideias completamente utópicas que custam milhares de milhões de euros a implementar, que a cidade não tem capacidade, que não há financiamentos para as implementar, até porque sabemos que o governo olha para o Porto e para o metro do Porto, o governo do Partido Socialista, e não quer obviamente saber do Metrobus de Évora, e por isso acho que é concretamente necessário definir o que é que será a zona do hospital, para que, quando efetivamente for ocupada, para além daquilo que é a construção do hospital, aconteça de uma forma regrada e a pensar no futuro e não aconteça aquilo que tem acontecido nas últimas 5 décadas em Évora, que é uma autêntica manta de retalhos, que depois nada cose com nada e a verdade é que criam uma data de problemas de circulação e também, acima de tudo, nós temos de perceber o que é que será esta circulação nos próximos anos. Portanto, há 50 anos, quando a cidade foi sendo pensada, até mais do que 50 anos para fora das muralhas, mas olhando só para aquilo que é o período em democracia, quando a cidade foi sendo pensada e construída fora da cerca nova, portanto do centro histórico, fomos percebendo que foi-se tentando colmatar algumas destas falhas. Mas a verdade é que ainda não houve a capacidade de efetivamente resolver este problema e nós sabemos que há um troço, que é o troço oeste-norte, ou seja, todo o troço noroeste, que efetivamente não se consegue resolver do ponto de vista da circulação de uma forma simples. Portanto, é preciso olhar para isso concretamente, sobre os problemas da cidade ao nível da circulação e ao nível do desenvolvimento. Luís Pardal, este é um debate que obriga a ter, para além de políticos, ter especialistas na área para outros aconselhamentos, outras consultorias, agora de uma forma mais sintética. Ou achas Sim. que realmente há aqui o hospital é mal amado? A Patrícia já disse que não também, mas tu fazes essa questão. Então vamos dividir. Portanto, é sempre importante e é sempre um acrescento à reflexão e à concretização, portanto, convidar-se personalidades, especialistas, externos, portanto, à cidade. Eu não vejo problemas nenhuns com isso, pelo contrário, acho que acrescenta à discussão. Agora, sobre a questão do mal amado, eu sinto que o hospital, ou a construção do hospital, está a ser mal amado por pessoas que não tiveram, de facto, a capacidade de mobilizar este projeto. Se há uma coisa que o PS e os eleitos do Partido Socialista se orgulham, é terem tido essa capacidade de avançar e investir nesta estruturante obra pública na região Alentejo. E, portanto, esta é a diferença entre as pessoas que tomam decisões e que têm a capacidade de trazer desenvolvimento para a região
enquanto todos vivem nesta interna dúvida de onde é que não é, hoje é aqui, depois é amanhã, depois é ali, quer dizer, se fosse pela capacidade política da CDU, ainda estaríamos a discutir a localização das coisas, quer dizer, e ainda não se teria concretizado. Esta é a realidade. É do governo, Ainda há pouco Luís, não tempo, estejas a ainda há pouco deturpar. tempo, É a competência do governo. Teve 20 anos na gaveta. é uma série, sim, não, é uma série de circunstâncias. Ainda há pouco tempo a Câmara localizou noutro sítio uma possível plataforma logística dos comboios. Quer dizer, e é precisamente nesta zona do hospital. Quer dizer, nada bate certo às tantas. E eu não sou especialista na área. Estou a falar do campo, da articulação política que é precisa. Portanto, quem vai ganhar com a construção desta obra pública são os profissionais de saúde, são todos os alentejanos, eu há pouco citei um parecer do município que é referido, inclusive, na notícia, em que há uma desvirtuação do modelo que é oportunizado para a cidade, e isto parece que o problema é sempre dos outros. Para a Câmara Municipal, o problema é dos outros. O problema é da IP, porque não constrói o IP2, e até o problema do trânsito na cidade é por causa da IP, do IP2 que não é construído. É o problema da ARS, porque teve sempre na gaveta, mas o hospital já está a ser construído. Portanto, o problema é sempre dos outros, e ficava por aqui, porque, enfim, vamos ver o hospital a ser construído e a concretizar. E vamos lembrar desta conversa daqui a alguns anos. Patrícia Machado, numa revisão de um plano de urbanização, há que pensar em cozer a cidade. Isto requer mais pensamento, para além da proposta que possa depois surgir por parte da autarquia? Precisa de mais pensamento, precisa de discussão pública e certamente ela será feita. Como noutros momentos, até é bom lembrar, foi um dos primeiros conselhos do país a ter um PDM e uma revisão de PDM, logo a seguir ao 25 de Abril, foi pioneiro e até muito valorizado relativamente a isso. Mas dito isto, obviamente, planos e em execução, aliás, o bairro da Malagueira é um bom exemplo disso e acho que é indiscutível. O objetivo que serviu, a quem serviu e a motivação pelo qual foi feito. Como é que a CDU está sempre preocupada com o passado? Não, eu estou a dizer... Estou a dizer isto porque a memória é importante até para projetar o futuro e ver onde é que a gente se agarra. Obviamente que é preciso ter uma visão estratégica a longo curso e aí pode caber, e a partir também de opiniões especialistas, portanto, aquilo que de facto é daqui a 20, 30 anos, sim, uma visão estratégica e naturalmente precisa ter aquelas mais imediatas e mais a curto e médio prazo. Sobre a localização do hospital, eu acho que isto é um não tema. Ele está a ser construído. Uma coisa foi a opinião na altura que foi dada, outra coisa é a partir do momento em que é ali, vamos pensar o hospital ali. Outro aspecto que queria sublinhar é que em momento nenhum se colocou, que eu saiba, do ponto de vista dos eleitos da CDU e da vontade da Câmara, ter ali uma coisa isolada. Portanto, quer a escola da saúde, quer outros aspectos precisam de ser pensados com aquela localização. Sobre isso está obviamente claro. Outra coisa é desaproveitar outras localizações infraestruturadas para pensar a cidade, que tenha também esse elemento, uma infraestrutura importante como o hospital, em conta que não necessariamente seja lá. Agora, sobre escola de saúde, sobre outros equipamentos, naturalmente, eu acho que isso não está posto em causa. Haverá discussão pública. Um último aspecto que queria colocar. O Luís pode dizer o que quiser. Quando o PS teve as mãos livres para desenvolver e para tomar medidas e iniciativa de construção do novo hospital, nunca a fez. Foi necessário naturalmente, um empurrão e um abanão e um solavanco grande, quer do ponto de vista político na Assembleia da República, porque não tinha votos suficientes para chumbar, mas também pelas populações e a luta das populações. Não era possível aguentar mais. Isso tem a ver com negociações de financiamento da União Europeia. Não tem nada a ver com Pois a União Europeia é desde 86. O hospital estava lá com a intenção em 20 anos. Era só colocar isto, portanto, se fosse agora com a maioria absoluta, infelizmente tenho dúvidas que ele tivesse arrancado, ainda bem que arrancou e cá estamos para não deixar atrasar mais, por responsabilidade, sim, do Governo. Francisco, está tudo agora pela frente está tudo à frente agora, o grande desafio é o debate público em torno deste plano. Os partidos devem também armar-se de técnicos para poder confrontar algumas opiniões, ou de forma crítica, naturalmente.
Essa questão convoca um tema maior, que é de facto a capacidade dos partidos ao nível local de terem apoio de técnicos, sabendo que os partidos não têm dinheiro para resolver essas questões e para poder pagar a técnicos para poderem efetivamente Dentro da avaliar militância, isso. digo eu. Portanto, ou é de facto dentro da militância, ou então os partidos não têm. Quer dizer, há alguns partidos que têm, conseguem dinheiro, não se sabe bem de onde, mas nesse aspecto. exatamente. De agora, de facto, a nível da discussão pública é fundamental que ela aconteça, mas acima de tudo, a equipa que está a trabalhar nesta revisão do plano de urbanização deve, de facto, ser confrontada e querer ser confrontada com outras realidades. Portanto, aquilo que mostrou a última reunião que houve sobre o tema é que há, de facto, uma intransigência em relação ao tema da escola de saúde junto ao hospital, do cluster de saúde e de, eventualmente, outro tipo de programa junto ao hospital. E quem parte para um trabalho destes e que quem está constantemente a referir que há um grande trabalho de participação e da auscultação pública, não pode ir para uma auscultação pública com intransigência. Portanto, a este tema, e que é um bom tema, aqui a questão de se há ou não mais alguma coisa para além do hospital naquele sítio, é de facto algo que não só os eburenses também devem perceber, para os eburenses poderem opinar, portanto, quando chegam a esses momentos de participação, saberem aquilo que está em cima da mesa, e acima de tudo deve haver a capacidade de desenvolver uma proposta com coerência. Aquilo que nos mostra o último relatório, que está público no site da Câmara Municipal de Évora, é que de facto há aqui questões que me parecem bastante pouco claras e pouco coerentes no que é o desenvolvimento da cidade, até porque há logo aqui uma questão à partida e que está neste artigo e que referi há pouco, tem a ver com os vazios urbanos. Portanto, parece que há uma lógica de densificação da malha urbana que foi defendida pela Câmara Municipal de Évora quando estabeleceu os pressupostos em que iniciaria esta revisão. Portanto, politicamente, os eleitos da CDU, da Câmara Municipal de Évora, têm intenção de densificar a malha urbana, portanto, sem olhar para os vazios. Aliás, aquilo que têm feito desde o 25 de Abril na gestão da cidade é de facto não olhar para aquilo que é o espaço público, para a qualidade urbana, para os espaços verdes, para os espaços de permanência e, efetivamente, querem continuar com esse tipo de política. Portanto, é bom que os eburenses percebam isto, é bom que os eburenses estejam atentos e que digam exatamente aquilo que querem. Se querem uma cidade apenas para circularem de carro ou de transporte público do ponto A ao ponto B, ou se querem uma cidade para andar a pé, para andar de bicicleta e para permanecer com espaços verdes e espaços de qualidade. Reta final deste Sim Não Talvez, com o Sim Não Talvez, depois Luís Pardal, o que trazes tu para fecharmos o programa? Já tivemos um tema nacional, um local e trago um internacional, portanto o conflito no Médio Oriente aumentou, a escalada aumentou ainda mais ontem com o Irão a lançar um ataque ao Iraque, à Síria e ao Paquistão. E também julgo que foi ontem ou anteontem que Putin diz que a existência da Ucrânia está em causa. Portanto, enfim, em causa está aqui, é assim um conflito global. Enfim, há discussão entre a Terceira Guerra Mundial e conflito global, mas de facto a escalada está a aumentar e isto pode ser preocupante, sobretudo à medida que nos aproximamos das eleições nos Estados Unidos. Parece que mais incursões de guerra estão a surgir. Patrícia Machado, um Sim Não Talvez? Eu também trago esta situação no Médio Oriente e na escalada de facto continua ali, já envolvendo outros países, aliás, como foi alertado, né, se não se travasse, e de facto nós estamos a assistir a uma chacina completa, um genocídio. Estamos a falar de mais de 25 mil mortos, mais de 9 mil crianças já mortas na Palestina. Portanto, é um não grande a esta situação que precisa e urge ser travada, assim como outras situações de guerras no mundo, e um sim àquilo que tem sido a resposta da luta das populações, nomeadamente quando se completavam 100 dias desse massacre na Palestina, que foi no último domingo a manifestação convocada pelo CPPC e outras forças e organizações que reuniu milhares de pessoas em Lisboa. Francisco Brito, um Sim Não Talvez? Ora, eu hoje trago um sim, e à hora que os nossos ouvintes nos escutam, já tomaram posse os novos membros do Conselho Municipal de Segurança. Finalmente
ao fim de mais de 2 anos, portanto mais de meio do mandato, o Sr. Presidente da Câmara finalmente convoca os novos membros do Conselho Municipal de Segurança para tomarem posse e naturalmente para reunirem numa data que até já está estipulada. Portanto, finalmente o Conselho Municipal de Segurança vai ser ouvido, algo que tenho insistido bastante em sede da Assembleia Municipal e que agora encontra de facto luz ao fundo do túnel. E assim chegamos ao final deste Sim ou Talvez, com o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Edição em minha, Luís Matias, também a produção. Pode escutar-nos sempre que quiser em dianafm.com e também no canal YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa tarde.